Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre Paulo Freire. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o professor colaborador da Unicamp e também professor do programa de pós-graduação da Universidade de Sorocaba, doutor Renato Poli, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo, muito agradecido pela presença. Obrigado, Anderson, pelo convite. Espero que nosso debate aqui seja bastante proveitoso, né, em torno da figura desse grande brasileiro que foi o Paulo Freire. Professor, eu penso que a nossa conversa, ela precisa começar buscando estabelecer uma relação entre a figura do educador Paulo Freire e a educação brasileira. Quais relações o professor pode compartilhar conosco aqui diante do seu arcabouço teórico e experiencial sobre o assunto? Bom, Paulo Freire, sem dúvida, é o brasileiro mais conhecido no mundo todo, né, o mais lido. Há diversas pesquisas que apontam nesse caminho, mas do ponto de vista de uma influência na educação brasileira, essa influência ainda é muito pequena, apesar de ele ser o patrono da educação nacional, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não há nenhum método de Paulo Freire que tenha sido utilizado na educação brasileira, né? As pessoas confundem muitas vezes o método de alfabetização de adultos, que ele chamava de método de conhecimento, com um método de ensino para a escola regular. E, na verdade, o Paulo Freire nunca foi utilizado na escola regular brasileira, né? Alguns até atribuem o suposto fracasso da educação brasileira à aplicação do método dele na educação brasileira, mas, na verdade, ele nunca foi aplicado. Mas é muito reconhecido, tanto no Brasil quanto lá fora, né? No meio universitário, há muitos estudiosos, pesquisadores brasileiros, né, que fazem com que o Paulo Freire tenha uma projeção internamente, principalmente nas universidades, e também fora do Brasil, né? Ao contrário também do que muita gente pensa, né? De que ele não é conhecido, mas de fato ele é o brasileiro mais conhecido mundo afora, né? Internamente também existem várias organizações no Brasil que trabalham especificamente, né, em torno da vida e a obra do Paulo Freire, em vários estados brasileiros, em núcleos de universidades. Mas, em termos de uma influência nas políticas de educação, isso ainda não existe tanto quanto a gente desejaria, apesar da grandeza, né, da obra dele. Professor, uma questão que eu acho que é muito interessante, inclusive para a gente conversar aqui, quando nós estamos falando de Paulo Freire, é pensar um pouco na questão da sua origem, primeiramente, e depois analisarmos essa sua origem pensando nas classes mais vulneráveis. Como é que o professor pode trazer uma reflexão para que possamos entender essa relação? De fato, o Paulo Freire, assim como outros grandes intelectuais brasileiros, é um nordestino, né? Então, tanto ele, o Milton Santos também, por exemplo, era um baiano, né? Os grandes nomes da intelectualidade brasileira dessa geração. Entre eles, a gente tem vários nordestinos. O Paulo Freire é um pernambucano, né, nascido em Recife, e depois, por uma série de dificuldades familiares, muda para Jaboatão, uma cidade próxima, perde o pai já muito cedo, né, e a mãe e os irmãos têm que labutar, né, trabalhar para a sobrevivência. Inclusive, o Paulo Freire, pouca gente sabe disso, teve dificuldades nos estudos, né? Na altura do que seria o 6º ano hoje, ele tinha por volta de 15 anos, portanto, uma defasagem idade série. Então, a origem social dele influencia muito na forma como ele pensa a educação, né? E depois, ao longo da carreira dele, com a elaboração do método de alfabetização, a aplicação desse método, né, nas primeiras experiências em Angicos, principalmente, né, uma cidade do Rio Grande do Norte, se dá com trabalhadores rurais, com uma série de pessoas, né, que são do chão da sociedade, né, que vivem a experiência de uma condição social de pobreza e valorizando, portanto, estes que não passaram pela escola regular, né?
Existem outros intelectuais, mundo afora também, que têm essa mesma perspectiva do Paulo Freire, né? Ontem mesmo estava conversando com alguns alunos sobre alguns historiadores ingleses na década de 50 que também trabalharam com educação de adultos e, portanto, tinham uma perspectiva de olhar para a educação a partir daqueles que não tiveram o direito a estar na escola, né? Então, daí eu acho que é a grandeza e a importância, né, da obra do Paulo Freire no sentido de apontar para essa realidade, né, daqueles que ficaram fora do processo que a gente chamaria normal de escolarização. Então, mas é uma leitura no sentido de... Eu acho que é uma leitura que ela traz, assim, da margem para o centro, ou seja, buscar os vulneráveis e debater e colocar a eles e lutar pelo direito de ter o que é direito de todos, né? Sim, inclusive, se nós tivéssemos aplicado o método do Paulo Freire, é que nós tivemos alguns entraves históricos, né, com o golpe de 64, que forçou o Paulo Freire a sair do Brasil. Ele já estava trabalhando, né, num plano nacional de alfabetização de adultos, de pessoas que estavam fora desse processo da escola regular, mas o tempo que ele ficou lá fora, ele trabalhou em favor disso também em outros países. Mas no Brasil, se nós tivéssemos conseguido aplicar, né, os pressupostos do método para aquelas pessoas que nos anos 60 era um número muito grande de pessoas que estavam fora do processo normal de escolarização e, portanto, não alfabetizadas, talvez o nosso déficit hoje, em termos de pessoas analfabetas no Brasil, não seria tão grande quanto ainda é, né? Então, esse é o mérito, eu acredito, do espírito, né, do método do Paulo Freire. E também, como ele não foi aplicado na escola regular, não criou um método para isso, poderia ter sido ao menos uma inspiração, porque o método ele tem várias etapas, vamos dizer assim, né? E nas práticas escolares, na educação formal, essa regularidade, essas etapas do método poderiam ser pensadas em termos de projetos específicos que seguissem a lógica do método, né? De sair da realidade das pessoas, ou seja, observar aquilo que ele chamava de leitura de mundo, né? Aquilo que as pessoas já sabem, aquilo que elas sabem a partir da realidade delas, aproveitar isso como uma espécie de currículo, né? Sim. Porque é a partir daí, né, que ele trabalha com o levantamento das palavras que fazem sentido para as pessoas no local onde o projeto estava sendo aplicado, no caso de Angicos, por exemplo, né? E a partir daí, ir problematizando uma série de questões que surgem por essas palavras, naquilo que ele chamava de círculo de cultura, para uma progressão no plano do conhecimento das pessoas, né? Em termos de uma conscientização política, né? Porque o método ele tem muito dessa característica, né? De contribuir para que as pessoas, além da alfabetização em si, né? E daí o método ser muito diferente das antigas cartilhas e métodos mais tradicionais, contribuir para que as pessoas que estão nesse processo sejam inseridas no horizonte da cidadania enquanto cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, do seu potencial transformador, e de que a sua vida pode ser melhorada também por meio da aquisição do conhecimento. Eu quero fazer um recorte, professor, na questão do método do Paulo Freire, baseado inclusive num texto que o professor escreveu, e aí eu achei isso muito interessante, porque o método Paulo Freire, você coloca lá que ele traz uma série de elementos, né? Amores, ódios, interesses, disputas, enfim, uma série de questões. Eu queria que o professor falasse aqui sobre esses vários elementos que permeiam, que orbitam a metodologia, o método de Paulo Freire. Por que tantos elementos centrados num único método, professor? Então, eu acho que, tecnicamente falando, é um método, para o contexto em que ele foi aplicado, né, no início dos anos 60, avançado. Inclusive, pouca gente sabe, apesar do Paulo Freire ter uma crítica
uma crítica sincera e ponderada em relação ao uso das tecnologias, por exemplo, ele utilizou em Angicos, né, a estratégia dos slides, né, com aquilo que era possível na época, né? Inclusive o financiamento, em princípio, né, desse projeto veio por meio de um investimento de uma instituição americana, né, que, entre aspas, tinha interesse em promover, né, o processo de alfabetização na América Latina, mas com o tempo o Paulo Freire aproveitou o uso desses recursos, mas sabia ao mesmo tempo que havia por trás dessa perspectiva, né, dessa instituição americana, uma tentativa de controle ideológico no uso dos métodos de alfabetização. Mas o Paulo Freire aproveitou esse recurso e, mesmo assim, né, depois eles retiraram esse investimento quando verificaram que o método tinha um componente de uma politização no bom sentido da palavra, né? Então, ele tecnicamente é um método apurado, né, porque parte da realidade, parte do currículo das pessoas, faz o debate. A partir desse debate, ele aplica os procedimentos para que as pessoas aprendam as palavras, e a partir da leitura da palavra, a leitura do mundo, né? A leitura da realidade na qual elas estão inseridas, a realidade primeira delas, aquelas realidades que elas vivem, e depois uma realidade ampliada, social, né? Para que elas se insiram no horizonte da cidadania, além daqueles elementos que elas já têm, né, de cidadania, que são poucos do ponto de vista da escolaridade, né? Daí o método ser um método para recuperar o direito de aprender a ler e escrever, né? Então é um método rico tecnicamente, e muitas pessoas inclusive confundem, né, com um suposto método de ensino para a escola regular, como eu dizia para você agora há pouco, né? E daí muitas das críticas, né, que grupos de extrema direita principalmente fazem ao suposto uso do método na educação brasileira, e uso esse que nunca aconteceu, né? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Renato Poli sobre Paulo Freire. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Poup Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Poup Saúde. Solução em saúde. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque.
Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute Paulo Freire. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor colaborador da Unicamp e também professor do programa de pós-graduação da Universidade de Sorocaba, Renato Poli. Professor, eu queria colocar uma questão aqui no início desse segundo bloco, pensando um pouquinho sobre as questões que envolvem Paulo Freire, inclusive as críticas propriamente dita, no sentido de relacionar Paulo Freire com o título de patrono da educação brasileira. No entendimento do professor, essas críticas, de alguma forma, elas são atraídas por conta desse título, ou o professor não estabelece nenhuma relação nesse sentido? Tem relação, sim. Na verdade, Anderson, existem muitos lugares comuns atribuídos ao Paulo Freire, né? Até eu estou, juntamente com um colega, organizando um livro que trabalha nessa linha de 10 lugares comuns que são atribuídos ao Paulo Freire, e a gente tenta desconstruir esses lugares comuns, né? O título muitas vezes é questionado por uma suposta vinculação do Paulo Freire a uma perspectiva teórica marxista, né? Por ser um pensador do campo de uma esquerda que bebe, né, dessa fonte teórica, e há uma série de controvérsias a esse respeito, se o Paulo Freire realmente é um marxista ou não. Há grupos que acham que sim, há grupos que acham que não, mas a extrema-direita, ela usa isso como argumento para questionar o título, né, que é uma honraria que lhe foi concedida. Então esses grupos acabam questionando por conta disso, porque ele não se identifica com a perspectiva desses grupos mais de extrema direita, principalmente. Nos últimos anos isso tomou um volume muito grande. E também o outro lugar comum que a gente conversava agora há pouco é sobre o suposto uso do método na educação brasileira, né? Então as pessoas acabam, desses grupos mais de extrema direita, acabam disseminando essas falsas compreensões sobre o Paulo Freire, porque na verdade o Paulo Freire ele tem um pouco de um uso das categorias marxistas, principalmente a partir da pedagogia do oprimido, mas a origem fundamental dele é o cristianismo social, né? Tanto é que ele é considerado um dos pais da chamada teoria da libertação, né? Existe a teologia da libertação, a filosofia da libertação, e ele teria sido o fundador da pedagogia da libertação, né? Que é uma tendência educacional do campo progressista. Mas não necessariamente Paulo Freire é um marxista, né? No sentido de ter uma carteirinha, de ser vinculado ao partido, né? De ser um ativista. De ser um ativista à esquerda radical, vamos dizer assim, né? De fato, ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Que sempre foi identificado como partido à esquerda. Mas então é por essa razão que o título é questionado, né? Por estes grupos que não compreendem que, na verdade, o Paulo Freire não pode ser considerado um marxista no sentido ortodoxo da palavra. Talvez ele seja mais um cristão mesmo, né? Da perspectiva libertadora. Inclusive, uma das maiores influências dele é de um pensador francês chamado Emmanuel Mounier, que criou uma tendência filosófica chamada personalismo, né? Então o foco é na pessoa humana, no ser humano. O Paulo Freire usa uma expressão, né, o ser mais, que está no campo do que nós chamamos de ontologia, a preocupação com o desenvolvimento do ser humano enquanto um ser integral, né, que vive direitos e se humaniza no processo da vida. Então ele é mais, digamos assim, um humanista, né? Se ele for um marxista, é um marxista humanista. Eu costumo dizer que ele está numa fronteira epistemológica entre a fenomenologia, né, que o personalismo estaria dentro de uma ramificação dentro da fenomenologia, e um pouquinho do marxismo, né, um marxismo ortodoxo, né, mas sobretudo um cristão, né, uma pessoa vinculada ao cristianismo numa perspectiva de um cristianismo social. Então, o questionamento do título tem estas razões por trás, né? Quero falar sobre a formação do Paulo Freire do ponto de vista de suas experiências internacionais, especialmente em países da África, né? Como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola. Do ponto de vista da formação, como é que essas experiências, professor, no seu entendimento, elas contribuíram para a formação do educador? Então, o Paulo Freire era um educador aberto, né? No sentido de que
as práticas dele de alfabetização eram também momentos de aprendizagem com a cultura do diferente, né? Há dados, né? O professor Sérgio Haddad, por exemplo, tem um livro que é uma biografia do Paulo Freire, onde ele diz que o Paulo Freire, no exílio, fez mais de 130 viagens, né? Da Europa para todos esses países da África, Oceania, América Latina, América do Norte. Ele teve um período em Harvard, né? Trabalhando como professor visitante, não chegou a um ano. E, inclusive, enquanto ele estava nos Estados Unidos, um grupo de cristãos militantes de Portugal foram conhecê-lo lá, e o método passou a ser utilizado em Portugal antes da Revolução dos Cravos, já em 1970, em várias cidades de Portugal, sendo aplicado por este grupo, por esse movimento católico chamado Movimento Graal, né? Então, antes mesmo da Revolução em Portugal. E o trabalho dele no Conselho Mundial das Igrejas, né, já no exílio, fez com que ele pudesse visitar vários países e assessorar processos de alfabetização, né? Inclusive, com a Revolução em Portugal, o processo de descolonização, né, de independência desses países africanos, fez com que ele fosse para alguns desses países, às vezes contribuindo da maneira que ele gostaria e às vezes encontrando algumas dificuldades, né? Por exemplo, em países da África, onde ele percebeu que a língua predominante era uma língua local, mas os líderes da Revolução não queriam continuar com o português, né? Por conta, talvez, da comunicação, né, desses países com o mundo lá fora, né? Então, era uma via de mão dupla, na medida em que levava o conhecimento, mas também aprendia com as realidades dos países que ele visitava, né? Sempre aberto à diversidade cultural. Então, essa era uma característica marcante do Paulo Freire. Eu quero voltar um pouquinho, uma questão, inclusive, que o senhor citou no primeiro bloco, sobre a questão deste método, né? E aqui eu quero fazer um recorte sobre essa ideia de leitura de mundo que precede a leitura da palavra. Na leitura do professor, esse é um dos pilares do método de Paulo Freire? Sem dúvida. Muita gente entende que a leitura de mundo é o ponto de chegada, mas na verdade é o ponto de partida, né? Significa que, ao alfabetizar, por exemplo, né, as pessoas que estão no processo de alfabetização de adultos excluídos, né, da escola regular, é necessário considerar aquilo que as pessoas já sabem. Então, o levantamento do universo vocabulário das pessoas é exatamente isso, né? Perceber qual é a leitura de mundo que as pessoas já têm. Até eu escrevi um livrinho infantil com essa proposta, né, de uma personagem que, em cima da figura da minha sobrinha, que estava, na ocasião, no ensino fundamental, mostrando que as crianças já possuem uma leitura de mundo, e aí a escola tem que perceber, né, deveria perceber pelo menos, né, qual é a visão que a criança já tem da realidade. Ela já sabe muitas coisas quando vai para a escola. E da mesma forma aqueles que não foram para a escola, adultos, né, que não passaram pelo processo regular. Então, a leitura de mundo é ponto de partida e não ponto de chegada. Evidentemente, tem um ponto de chegada também, né, futuramente. A ampliação da leitura de mundo, né, que pode se dar ou não, né. Às vezes, na aplicação do método, eu descobri recentemente duas experiências aplicadas na região da minha cidade, que é Jundiaí, por pessoas que atuavam na Igreja Católica lá nos anos 80, né? E pelos relatos das pessoas que estavam à frente desses projetos, alguns senhores e senhoras já de mais idade conseguiram uma alfabetização mínima ali, né, para poder ver o letreiro do ônibus, as placas e tal, mas o plano de uma ampliação da leitura de mundo talvez não tenha sido da maneira como o método pressupõe, né? Então depende muito da realidade de onde o método é aplicado, né, e da inserção das pessoas na continuidade desse processo, né? Mas a leitura de mundo sempre é um ponto de partida. Bom, com a sua presença aqui, seguramente eu ia pedir para você fazer um comentário sobre esta fala. O Paulo Freire tem inúmeras afirmações assim que são maravilhosas e faz
com que a gente pense e repense o nosso ser e o nosso existir no mundo. Mas eu gostaria muito de um comentário do senhor em cima desta afirmação dele, abre aspas. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Fecha aspas. Comente isso, professor. Eu acho que isso é muito atual. Infelizmente, os processos educacionais no Brasil não contribuíram para primeiro para a consideração da experiência cultural diversa, né, nas escolas, enquanto currículo, por exemplo. Mas o modo como a educação brasileira foi sempre encaminhada, né, numa perspectiva talvez mais liberal, né, de uma visão de mundo mais liberal, a ampliação dos horizontes da consciência política, né, para a cidadania não se deu talvez como a gente gostaria. Por isso que nos últimos tempos, né, nos últimos anos sobretudo, a gente tem visto um pouco a ampliação do horizonte da barbárie, né, em relação à civilidade, à civilização, né. Comentava ontem mesmo uma notícia de um caso ocorrido lá na nossa região, de uma família inteira que foi morta por uma criança, né? E eu entrei para ver a notícia e fui vendo os comentários, né, que as pessoas fazem, né, nas redes sociais. E é assustador, né? É assustador ver como o oprimido, né, aquelas pessoas que vivem uma condição social de inferioridade econômica, culturalmente, essas pessoas estão ainda num plano muito raso, né, de consciência política. Então, às vezes chega a assustar, né? O professor Bernard Charlot tem um livro, né, que trabalha com essa oposição entre barbárie e educação, né? Educação sendo uma possibilidade de superação desses processos de barbarização, né, e de não construção de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, né? Eu acho que era disso que o Paulo Freire falava, né? Há um risco, né, de quando a gente não leva a sério uma educação para a cidadania, para a humanização, para a conscientização política, que no chão da sociedade, aqueles que mais sofrem, né, a opressão econômica, social, cultural, ou seja, o alijamento dos direitos sociais fundamentais, acabem assumindo uma posição contrária daquela onde deveriam estar, né, de lutadores por direitos, e acabam reproduzindo uma visão que é uma visão das classes dominantes, digamos assim, né? Certo. Professor, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha. Penso que fiquei muito lisonjeado, muito feliz por você ter vindo de tão longe compartilhar conosco aqui, com o nosso público, tanto conhecimento. Mais uma vez a minha gratidão e, claro, né, as portas aqui da TV estarão sempre abertas para que a gente possa, inclusive, estimular outros debates sobre esses e tantos outros assuntos da área da educação. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, espero realmente ter contribuído um pouco, né, para que as pessoas possam se interessar um pouco mais pelo Paulo Freire agora. Maravilha. Obrigado, professor. Saúde e paz. Um abraço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre Paulo Freire. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor colaborador da Unicamp e também professor do programa de pós-graduação da Universidade de Sorocaba, doutor Renato Poli. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.